Pessoal, voltando aqui para a lousa, ó, nós vamos continuar na mesma aula aqui, ó. Chuveiro 7.500 watts, tensão de 220 volts, corrente 34,9 ampere e fator de agrupamento de 0,70. Esse 0,70 é quando eu tenho três circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Então, dependendo da quantidade de circuito, muda. 0,70 são três circuitos passando pelo mesmo caminho. Circuito, pessoal, pode ser dois circuitos aí de 127 volts entre fase neutra e terra, né? Ou pode ser um circuito de tomada, fase neutra e terra, mais um circuito de iluminação entre fase neutra e mais um circuito de chuveiro, que será usado aí um cabo de 6 milímetros. Mas o que eu falei para vocês, o que tem que ser levado em consideração é o método de instalação. Se esse circuito aí ele vai ser aparente, se ele vai ser em eletroduto embutido de parede de alvenaria, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Por que eu falei que na padaria o fator de temperatura, ou seja, a temperatura numa padaria é um pouco mais quente do que a temperatura da nossa casa, que na padaria são os equipamentos para fazer pão. Então, assim, provavelmente a temperatura lá é mais quente do que numa casa ou num apartamento, né? Então, a tendência a corrente do condutor, ela tende a diminuir, ou seja, se o meu cabo ele consegue conduzir 41 amperes, vamos supor assim, um ambiente que não seja muito quente. Se esse cabo de 6, que a corrente máxima dele é 41 amperes, você passar ele sozinho, que seja nenhum eletroduto lá embutido, saindo do quadro e indo até o banheiro, sozinho, se não tiver mais nenhum circuito com ele, ele consegue conduzir os 41 amperes. Agora, quando você vai passar esse cabo de 6 que consegue conduzir 41 amperes, quando você vai passar ele em um caminho que já tem outros circuitos passando lá, ele já não vai mais conseguir conduzir 41. Ele vai conduzir menos. Que nem, ó, se eu pegar aqui, ó, corrente máxima do cabo de 6, que é 41, e multiplicar pelo fator de temperatura, vamos supor, vamos fazer aqui, ó, 40 graus, certo? 40 graus. 41 multiplicado por 0,87, ó, a minha corrente de 41, a minha corrente máxima de 41, ó, vou escrever aqui, ó, caiu para 35,67 amperes. Então, ou seja, o meu cabo que conduzia 41 amperes, utilizando esse fator de temperatura, ó, vamos supor 40 graus, 0,87, olha o tanto que ele caiu. Ele caiu praticamente aí, ó, 5 amperes e 5,33 amperes, certo? Então ele caiu para 35,67 amperes. Então eu sei que o cabo de 6 milímetros, ele já não vai mais conseguir atender esse chuveiro aqui, ó, de 7.500 watts. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o cabo mais próximo, que é o cabo de 10 milímetros. Que mesmo que a temperatura no cabo de 10 milímetros ela caia, mas ela vai cair pouco, porque o meu chuveiro ele vai consumir 34 amperes, certo? O meu chuveiro vai consumir 34 amperes. E mesmo que a corrente ela caia um pouquinho no cabo de 10 milímetros, mas ainda eu teria assim uma folga um pouco maior do que eu vou ter se eu usasse um cabo de 6 para esse chuveiro aqui, ó. Então a gente precisa estar levando em consideração o fator de agrupamento, que é a quantidade de circuito no mesmo eletroduto, fator de temperatura ambiente. Se numa casa assim é difícil ter esses problemas assim, igual você vai instalar um circuito numa padaria, que lá é mais quente do que na nossa casa, né? Então a gente tem que levar em consideração, ó, o fator de agrupamento, que é por onde você vai passar esse circuito,
Um exemplo, aqui eu estou citando só um exemplo. Fator de temperatura ambiente daquele local, se a gente precisa levar em consideração, porque se nós colocar na nossa mente assim, que o chuveiro ele vai sempre precisar só de um cabo de 6, a gente está pensando assim, na minha visão, a gente está pensando da maneira errada. Porque isso aqui, ó, ele é muito importante no dimensionamento de uma instalação elétrica. Por quê? Que nem eu falei, imagine se todo chuveiro, em todo local que tivesse que ir para instalar um chuveiro, mesmo que eu vamos supor que aquele local lá me chamaram para instalar um chuveiro lá, eu sei que o local é muito quente, eu preciso passar uma fiação nova. Imagine se eu falasse, vou usar um cabo de 6 que eu sei que chuveiro é cabo de 6. Não. Ele seria cabo, eu poderia usar um cabo de 6 para esse chuveiro aqui, ó, mas na minha visão eu ainda prefiro usar o de 10 milímetros do que um de 6 no chuveiro de 7.500 watts. Fosse numa casa, e o exemplo. Um exemplo aqui, ó, vou desenhar um quadro. Desenhar um quadro aqui, ó. Vamos desenhar um quadro, certo? Vamos desenhar a rede elétrica aqui, ó. Rapidinho. RS. Ó, RS. Aqui eu desenhei com terra. E aqui eu vou desenhar um neutro, ó. Só como o chuveiro é 220, a gente não usa o neutro. A gente só usa o neutro quando é circuito 127. Ó. Tenho duas fase 1, fase 2, o neutro que é o azul e o terra que é o verde. Aí um exemplo claro aqui, ó. Vou estar alimentando o meu quadro, certo? Aqui eu tenho 220, ó. Fase 220 volts. Ó. Aí aqui eu tenho o meu chuveiro, ó. Aqui eu tenho o meu chuveiro, certo? Ficou meio esquisito. Vou ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Vamos ver se eu consigo conseguir desenhar melhor aqui, ó. Ó, e aqui é o cano dele, ó. Eu poderia usar um cabo de 6, um exemplo, que na minha visão, como eu falei, eu ainda prefiro usar um cabo de 10 milímetros ao invés de usar o de 6. Ó, quando eu tenho um caminho, aqui é o quadro de distribuição, vou desenhar aqui meu disjuntor, aqui é só uma simulação, pessoal, é só uma simulação. Ó, quando eu tenho um caminho do quadro, ou seja, um conduíte saindo do quadro até o chuveiro. Então eu não vou mais passar mais circuito de tomada, porque até então aqui eu venho do quadro até o chuveiro. Eu não vou colocar tomada lá no chuveiro. Chuveiro é uma tomada de uso específico, mas a fiação sai do disjuntor e é conectado nos cabos do chuveiro. Tem gente que pega aqui, ó, tem gente que pega e coloca tomada, para ficar até mais fácil para ele fazer uma manutenção. Então tem gente, ó, tem gente que pega e coloca tomada aqui, ó. Coloca tomada para estar alimentando o chuveiro. Isso aí não é recomendado e é totalmente fora da norma. Porque imagine, ó, chuveiro de 7.500 watts, consumindo 34 amperes de corrente, quase 35 amperes. Vamos arredondar para 35. Aí eu sei que a tomada, ela só suporta 10 e 20 amperes, certo? De 10 e 20 amperes. Vou colocar aqui, ó, 10 e 20. Mas o meu chuveiro vai consumir 34, quase 35. Você acha que uma tomada que suporta entre 10 e 20 amperes, ela vai suportar a corrente que esse chuveiro de 7.500 watts vai consumir? Provavelmente não. Eu já ouvi falar que tem gente que já chegou a usar até interruptor bipolar para ficar ligando e desligando o chuveiro. A gente sabe que o interruptor ele só suporta 10 amperes de corrente. Então a fiação ela tem que sair do quadro e ser conectado nos cabos do chuveiro. Você não pode colocar tomada aqui, ó. Colocar tomada aqui, ó. Para estar alimentando o chuveiro, ó. Eu não posso estar colocando tomada aqui, ó. É o que muitos fazem, ó. Eu não posso. Tá meio bagunçado aqui, ó. Certo? Vou apagar aqui, vou fazer
Aqui é as fases que tá vindo do chuveiro, 220. E aqui, ó, é o meu chuveiro. E aqui é a tomada, ó. Não é recomendado usar a tomada para estar ligando e desligando o chuveiro. Você tem que vir com a fiação do quadro até a fiação do chuveiro.